Meu nome é Renato Vilas Boas. Eu estou aqui para auxiliá-lo a fazer o seu orçamento e aprender a monitorá-lo. A família Caco, que é a família do nosso exemplo, está iniciando a utilização da planilha BOD no mês de junho. Ela já possui os saldos iniciais, conheceu seu patrimônio líquido, efetuou todos os lançamentos do mês e já fez a análise dos resultados. Se você não passou por estes vídeos anteriores, acesse o nosso site e confira. Clique sempre na seção Vídeos do nosso site e lá você acessa os passos anteriores. Agora é hora de construir um orçamento mensal para a família. Na prática, o orçamento é sempre um desafio, porque geralmente nós ouvimos informações na mídia e em sites falando que nós precisamos ter um orçamento e dificilmente nós conseguimos entender como fazer esse orçamento. Agora nós vamos aprender. Vamos percorrer as contas do orçamento e fazer simulações para entender o que pode ser feito e como deve ser feito. A família Caco ela está utilizando a planilha a partir do mês de junho. Vamos acompanhá-la como exemplo porque os passos são exatamente iguais para todas as famílias. Vamos construir o orçamento juntos? Ok. Na planilha BOD, eu vou clicar aqui no botão para ir para o último item da planilha. Vou clicar em orçamento. No orçamento, eu preciso indicar para a planilha quando que eu estou começando a fazer meu orçamento. No caso, a gente não está começando no mês de janeiro, a gente está começando no mês de junho, então nós vamos registrar essa informação para que a planilha possa calcular as informações de forma correta. Aqui a gente visualiza todas as contas de receita que a gente criou, olha só, e as contas de despesa. Essas contas em branco nós podemos retirar aqui da planilha, se a gente não quiser vê-las, simplesmente retirando as contas vazias. Já estava com filtro, só preciso autorizar então, clico em OK. E agora, somente as contas que eu utilizei estão aparecendo para mim. Vamos olhar aqui o mês de junho. Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que fazer para o nosso orçamento é registrar quais são os valores que eu vou receber mensalmente de receita. Nesse caso, basta que eu pegue o valor que eu já fiz de lançamento. Minha família recebe R$ 6.900 de receita bruta, né? As despesas a gente vai informar lá embaixo da planilha daqui a pouco na conta de despesa. 13º salário. Se a família tem 13º salário para receber, que é o caso aqui da família Caco, você poderia colocar o valor mensal. Pega o valor do 13º, divida por 12. E aqui você insere somente o valor do mês. Para que quando a gente vai observar que a planilha ela sempre soma os valores para que a gente possa ter a visão ano. Olha que legal. O salário do pai Caco de 4.350, ele vai gerar uma receita no ano, nesses próximos 6 meses, de R$ 30.450. Até o momento foi realizado somente um mês, né? Só aconteceu um mês, então já foram recebidos R$ 4.350. Ainda faltam 26 mil para serem recebidos. Essa visão ano, ela é muito importante para a gente olhar essas informações e poder tomar decisões. Muitas vezes, algumas decisões que parecem loucura no mês, quando a gente olha no ano, a gente vê que a gente tem, na verdade, uma economia. Ok? A gente tem alguns artigos no nosso site que mostra essa situação. Acesse o artigo, por exemplo, como gastar o seu dinheiro. Lá a gente descreve uma situação que demonstra como isso é possível. Aqui na versão resumida do orçamento,
a gente já consegue ver que nós estamos orçando receitas no ano de R$ 48.300, que é a receita conjunta da mãe e do pai. E a gente teve até o momento R$ 40 de lucro, que foram os nossos rendimentos. Então eu vou colocar aqui um exemplo. Vamos supor que a família receba, por exemplo, o pai Caco vai receber um salário de 4.350 dividido por 12. Okay, então o valor mensal seria R$ 362. Vamos pegar aqui o valor da mãe, 2.550, dividir por 12. Daria R$ 212. O que significa que todo mês é como se eu estivesse recebendo esse valorzinho. No final do ano, que eu tenho orçado é exatamente isso aqui, ó, R$ 2.537,50. Mas por que não deu o valor total? Não, porque nós temos somente 6 meses de orçamento. Se a gente tivesse começado o orçamento lá no mês de janeiro, olha só, vou fazer uma simulação. O valor seria idêntico. Aqui, tá vendo que o valor bateu? 4.350 é exatamente o valor de salário, que é o seu 13º. Mas como a gente começou a partir do mês de junho, então é somente a metade. Ok? Rendimentos. Nós não temos, no momento, nenhuma previsão de rendimentos. Vamos colocar que a gente vai receber no mínimo R$ 40 todo mês. Isso significa que esse valor aplicado vai gerar para mim, no ano, R$ 280 de rendimentos. Okay. Vamos olhar aqui as outras contas. Aqui no FGTS a gente tem uma receita de R$ 686, que foi a receita que a gente recebeu via o Lerite. Aqui, ó, vai totalizar uma receita no ano de R$ 4.802. Mesmo que você não possa sacar esse dinheiro de imediato da FGTS, ele é um direito seu que você em algum momento vai poder usufruir na sua aposentadoria ou às vezes na compra de um imóvel, por exemplo. E já está aqui. Nós temos orçado no ano 4.802 e já realizamos 686, né? Ou seja, já aconteceu o recebimento de R$ 686. E vamos continuar o nosso orçamento. Ó. Vamos aqui, vou posicionar aqui o mês de junho. Aqui eu tenho os valores de convênio, R$ 550. Eu tenho despesa de remédio todo mês? Poxa, eu não tenho eu não gasto com remédio todo mês. Ok, então vamos dizer que eu estou fazendo uma simulação aqui, eu acredito que pelo menos uns R$ 30 no mês eu deveria deixar reservado para remédios. O que significa que no ano eu tenho R$ 210 para gastar com remédios. E eu já gastei R$ 55. Esses R$ 210, embora a gente diga que eu tenho a gastar no ano, é somente nesses 6 meses que eu ainda tenho de contabilidade, né? Ok? Então, no momento eu tenho uma diferença de R$ 155. Ok, mas Renato, por que você colocou um valor mensal que é menor do que o valor do mês de junho? Simples, porque eu acabei de reservar R$ 30 no mês para gastar com remédios. Se no mês eu gastei R$ 55, não tem problema, não quer dizer que eu estourei o meu orçamento, porque mesmo que eu estoure de repente meu orçamento no mês de junho, no ano eu posso ficar positivo. Então eu não preciso ficar tendo um colapso nervoso porque naquele mês o orçamento não aconteceu. Basta que você olhe sempre o ano e veja se você realmente no ano ficou dentro ou não do seu orçamento. Vamos registrar aqui agora o valor de escola, é um valor fixo, R$ 890. Tarifas das tarifas bancárias. Como é a primeira vez que eu estou fazendo o orçamento da família, eu simplesmente estou copiando exatamente os valores, né? Então, eu estou dizendo que eu tenho
R$ 150 todo mês de luz, que eu tenho R$ 50 todo mês de TV por assinatura, que eu gasto R$ 250 todo mês de celulares. E aqui, olha que legal, eu tenho a conta de IPVA. Vamos supor que eu gaste, por exemplo, R$ 1.550 de IPVA todo ano. O que a gente faz todo ano? O brasileiro tem esse hábito de gasto todo o dinheiro e depois quando chegam as dívidas de janeiro a gente fica maluco procurando dinheiro, pegando financiamento. Não precisa fazer isso. A gente vai orçar aqui, logo de início, um valor para reservar todo mês para IPVA. Então eu simplesmente vou pegar aqui o valor do IPVA, que é 1.550, vou dividir por 12. Daria um valor mensal de R$ 129,17. Então eu estou reservando já uma parcelinha da minha receita para pagar esse IPVA. Gasolina foi gasto R$ 78,00. Essa família gasta pouco com gasolina, né? Vamos orçar aqui, ó, R$ 90,00 de gasolina todo mês. No ano, significa que a gente orçou R$ 630,00. Né? Pedágios. A família passou a gastar com pedágios a partir do mês de junho, então eu vou deixar aqui R$ 200,00 reservados para pedágio, o que dá R$ 1.400 no ano. Ok, se eu tivesse alguma despesa aqui com ônibus, né, eu também já deixaria registrado. Despesa mensal, vou deixar R$ 600,00 reservados. Okay. Vamos lá. INSS, esses valores são fixos, né, em relação a salário. Então eu vou replicá-los aqui somente. Olha só, nesses 6 meses que eu vou ter de contabilidade, eu vou pagar de imposto de renda R$ 4.261,60. Quanto a gente paga? Significa que, ao total, eu vou pagar para o governo R$ 9.800 em 6 meses. Ok? Isso é informação de qualidade para você. Olha só, presentes da família. Se a gente também reservar um valor aqui do nosso orçamento, a gente vai ter um valor para poder gastar com os presentes da família que a gente sabe que sempre vão acontecer. Eu vou deixar aqui em torno de R$ 100,00 reservados para presentes de família. Ok? Ok. Vou deixar aqui reservado um valor para doações, né? R$ 200,00, por exemplo. E aí eu terminei. Eu até posso, por exemplo, orçar aqui uma desvalorização. Se você paga juros e tem o hábito de pagar juros todo mês, porque atrasou um pagamento, por exemplo, você pode deixar aqui um valor reservado, de repente, para pagar de juros. Isso é uma despesa. Olha só, o que a gente chegou? Quando a gente olha agora aqui o resumido, a gente viu que a gente orçou de despesas gastar R$ 4.777,47 todo mês. Sendo que algum desses valores, por exemplo, a gente já reservou aqui um valor de IPVA, mas a gente não necessariamente vai pagar IPVA esse mês, né, pessoal? Isso é claro. Porém, eu tenho esse valor reservado. Então, significa que eu poderia constituir todo mês uma reserva de R$ 3.423,53. Esse valor de reserva, esse valor de resultado, nada mais é do que um valor que eu vou poder ter para poder investir. Parte dele já é investido, como por exemplo o FGTS que eu recebi, e o restante eu posso colocar como reserva, por exemplo, para eventualidades. Né? Quando eu olho agora o meu cenário anual, está aqui, ó, eu tenho orçado 23 mil de resultado positivo. Quando a gente fala de criar simulações,
A gente está falando do seguinte: se você, por exemplo, no seu orçamento está negativo, seu resultado aqui não é positivo como o da família Caco, você poderia fazer simulações, por exemplo, poxa, e se eu diminuir aqui o valor que eu gasto hoje com convênio? Ao invés de R$ 550, sei lá, vou contratar um convênio diferente e pagar um pouco menos. Quanto que eu teria no mês ou quanto que eu teria no ano? Será que isso é o suficiente para que eu possa equilibrar as minhas finanças? Poderia mexer, por exemplo, aqui, ó, passar a ter uma única conta bancária, né? Eu estou pagando muito de moradia? Não estou pagando, mas olha só, minha conta de luz está alta, R$ 150 para uma família, tá alto esse valor. Pessoal, vamos apagar a luz para diminuir? Então você pode traçar estratégias para que você possa ter um orçamento que ele seja factível. E esse é o nosso objetivo. E mesmo que você não consiga cumpri-lo no mês, você pode manter sempre o seu objetivo no ano. Você vai deixar de chegar no final do ano, por exemplo, com aquela surpresa de tenho IPVA para pagar que eu não previ, ou tenho, por exemplo, impostos de casa que eu não coloquei. Registra aqui o imposto na planilha e a partir daí você passa a pagá-lo, ele fica registrado e você já orça valor para ele todo ano para que você não tenha mais surpresas. Essa é a forma de você gerir o seu orçamento de forma eficaz e simples. Você consegue no mesmo local ver quanto você já realizou naquela conta no ano, quanto você já gastou, quanto você recebeu de salário, por exemplo, ao mesmo tempo você já vê quanto você orçou. Você consegue acompanhar o resultado das suas despesas e receitas e o seu orçamento. E ficamos por aqui. Um abraço a todos, muito obrigado.